Bom, vamos lá, pessoal. Dando continuidade nessa disciplina, né? Tudo de bom para vocês. Vamos falar mais um pouco de processo de execução trabalhista. A nossa penúltima aula, na aula que vem, a gente ainda vai ter um tema relevante para falar, que vai ser a defesa no processo de execução, né? Bastante objetivo, bem curto, tá? Mas a gente encerra realmente nessa aula que vem, que é a última aula que a gente tem. Nós sabemos que após a semana que vem a gente tem a avaliação dos TCCs, então vocês vão ter a oportunidade de assistir o pessoal do quinto ano nessa saia justa, né? Sendo avaliado por conta dos seus trabalhos. E, na sequência, a nossa prova. Tá? Então, tudo bem em ordem, tudo tranquilo, matéria toda vencida, todas as aulas postadas, gravadas, à disposição de vocês. Então, é tudo muito tranquilo, tem muito material vinculado ali, então fiquem tranquilos com relação ao andamento disso. Ok? No entanto, pessoal, quando a gente vem falar de processo do trabalho, a gente tem que falar um pouquinho agora, a gente está tratando do processo de execução. Já mencionei para vocês que não tem como a gente falar tudo do processo de execução, porque ele é muito semelhante ao processo de execução do processo civil. A regra geral está lá. Tá? Mas algumas considerações a gente tem que fazer, a gente trata de princípios, regras, coisas elementares, fundamentais que a gente tem que falar, estão na aula anterior e na aula de hoje a gente fala um pouquinho sobre penhora e a fase de expropriação propriamente dita. Tá? Então, como a gente vem falar da fase de expropriação propriamente dita, temos que trazer alguns conceitos básicos. Tá, o que é uma penhora, pessoal? O que é uma penhora? Penhora é o que pega o patrimônio do executado, do devedor, pega um bem e liga esse bem àquele processo que está sendo exigido. Okay? Então, esta ligação, esta individualização do complexo, do conjunto de bens que o devedor tem para com aquele processo específico, nós chamamos de penhora. Tá? É um ato de constrição judicial, é um ato de delimitação, de dizer qual é a parte do patrimônio que vai responder àquela obrigação. Então, isso é penhora, pessoal. Tá? Esses bens devem ser apreendidos e deixados sob a guarda de um depositário. Muitas vezes esses bens ficam sob a guarda do próprio executado, que é nomeado depositário. O depositário, obviamente, tem a responsabilidade de guardar bem esse patrimônio. Né? E nós vamos penhorar, nós vamos fazer esse ato de construção com relação a tantos quantos os bens forem necessários para o pagamento do valor do principal a ser executado, mais todas as despesas processuais, custas, eventuais honorários, se for o caso, tudo que tiver que ser pago vai ter que ser penhorado bem suficiente para que isso aconteça. Tá? Normalmente a gente penhora o que, pessoal? Tá? Comumente penhora-se o que? Imóvel e veículo. Por quê? Porque são bens de capital. Veículo nem tanto, mas veículo tem a vantagem de ser um bem de alta liquidez, eu vendo ele com certa facilidade. E imóvel, ao passo que eu não tenho uma liquidez tão grande, eu não vendo assim a hora que eu quero, mas eu tenho a possibilidade, né, de um imóvel ter um bem de capital maior, de ter uma valorização maior. Crédito, ou penhora no rosto dos autos. Eu tive, pessoal, um processo de trabalhista aqui em Ponta Grossa, que era contra uma empresa, uma confecção, a famosa IP Color, que tinha aqui em Ponta Grossa. Era uma empresa que funcionava na Carlos Cavalcante, né, tinha vários funcionários, e daí deu um baita no problema, não pagou funcionário nenhum, e o que a gente fez? Nós entramos com uma ação contra eles. No meio do caminho, esse negócio pegou fogo, tá? A empresa pegou fogo, e inclusive disse que foi um incêndio criminoso para que o sujeito recebesse o seguro. Tá? Tanto é que isso foi parar na justiça, a seguradora não pagou o seguro muito fácil, mas entrou na justiça e ele reclamou a cobrança desse seguro judicialmente. O que aconteceu? Nós tínhamos uma execução contra ele e ele tinha uma cobrança contra a seguradora. Deu um crédito. O que nós fizemos? Fizeram a penhora no rosto dos autos. Então, o crédito que ele recebeu naquela ação da seguradora, primeiro pagava a gente. Ok? Então, isso é bastante comum. Penhora no rosto dos autos, penhora de créditos. Tá? Penhora online. Né? Penhora online está vinculado ao Sistema Financeiro Nacional. Nós temos hoje, né, nós estamos aí
daqui a alguns dias entra a Pix, que vai fazer transferências online em 10 segundos, né, sem limitação de valores, sem cobrança de tarifas ao consumidor final, uma série de vantagens. Mas o sistema não é assim como um todo, né, não é assim que funciona de modo geral. Então, hoje nós temos um sistema de compensação de cheques, por exemplo, que funciona assim. Você coloca o cheque lá no sistema, durante a noite roda isso, vê se tem crédito, se não tem crédito, devolve. O sistema da penhora online, que nós temos funcionando no judiciário, é semelhante. Então, alguém no cartório tem uma senha que acessa o Banco Central e ele coloca os créditos que devem ser penhorados pelo sistema da penhora online. Quando passa a noite, então, digamos que tem uma penhora de 10 mil reais. O cara coloca, ó, o João da Silva tem aqui uma dívida de 10 mil reais e eu estou requerendo uma penhora online. Quando ele fala, num primeiro momento, esse sistema não dá acesso a quem está no cartório a ver todas as contas e escolher onde está o valor. Então ele coloca uma requisição de 10 mil reais ao passar a noite. Ao passar a noite, vai bloquear 10 mil reais em todas as contas que o sujeito tem. Então o cara tem 10 contas, vai bloquear 10 contas. Uma tem 1.000, outra tem 5, outra tem 20. Em todas elas ele vai bloquear 10 mil. No dia, daí vem essa informação para o cartório dá uma olhada e vê, não, aqui, bloqueou em vários lugares, libera os outros, fica só com aquele que tem 10 mil. Beleza, feita a penhora, destaca para uma outra conta, guarda o dinheiro enquanto estiver discutindo no processo. Assim funciona a penhora online. Veio lá o cara dos 10 mil, ele só tinha 3 e 1.000 em cada banco. Suspende, bloqueia aqueles 3 mil em cada banco e manda para uma conta que vai ser uma poupança vinculada ao juízo. Assim funciona. Tá? Então ela não é 100% online, ela trabalha junto com o sistema de compensação de cheques. Tá? Mas muito utilizado, muito boa e não tem como o sujeito se esconder. A diferença também com relação ao sistema de compensação de cheques é que quando você coloca o cheque vai cair exatamente em uma conta em um banco específico. Tá? Se o sujeito tiver dinheiro em outro lugar, ninguém vai ficar sabendo se o cheque vai ser devolvido. Com relação à penhora online, não. Ele coloca a requisição no sistema sem dizer aonde. Por isso que ele bloqueia no primeiro momento em todos os lugares onde tiver crédito disponível. Tá? Cotas da sociedade de empresa, pode ser? Pode. Sou sócio de uma empresa, vai lá e vou penhorar aquelas cotas ou eu me tornar sócio daquela empresa. Pode ser? Pode. É funcional? Não, não é funcional. Porque ser sócio de uma empresa onde você não conhece, onde você não é querido, onde você não tem relação com os sócios, não é uma coisa boa, pode ser muito mais uma despesa do que um crédito. Tá? Empresa de um modo geral, estabelecimento, animais que são os semoventes, tudo isso pode ser penhorado. Mais interessante do que penhorar a empresa é penhorar o faturamento da empresa. Empresas que têm um porte maior, que têm uma contabilidade 100% regulamentada, é normal fazer penhora no faturamento da empresa. Normalmente, quem faz penhora no faturamento de empresas são dívidas fiscais, tá? Dívidas previdenciárias. É muito comum isso. Por quê? Porque nos cidadãos comuns, né, a gente não tem um controle tão grande da contabilidade dos outros para fazer isso. Já quando trata-se do fisco, ele tem. Tá? Frutos e rendimentos de coisa móvel, coisa imóvel. Então tem um imóvel, em vez de desapropriar o imóvel, apropriar-se do imóvel para execução e vender para execução, ela aluga o imóvel e vai pagando a conta. Isso é usual, bastante usual. Inclusive faz muito isso em processo de falência, tá, pessoal? Pega aquele negócio, arrenda um pouco, vai pagando as contas e às vezes salva um patrimônio. Tá? Então esses são bens comumente penhoráveis. Tá? O que normalmente a gente usa em processo de execução, o que normalmente é penhorado. Peculiaridades da penhora, pessoal, dessa individualização de um bem do patrimônio do devedor para com o processo em andamento. O que nós vamos dizer de peculiaridade? Primeiro, a penhora tem que ser averbada, tem que ser anotada. Se for um imóvel, tem que fazer uma anotação lá no registro de imóveis. Isso é uma averbação da penhora. Eventualmente o bem pode ser substituído? Pode, quando tiver alguma coisa bem específica. Daí nós temos que olhar lá no Código de Processo Civil, quando faltou bem, quando precisa outro, quando tem outro mais próximo, quando tem um dentro da comarca. Então, situações bem específicas não vão entrar no mérito um por um. Mas, basicamente, quando não obedece à ordem, né, que está fixada no 835 do Código de Processo Civil, quando está incidindo por bem que é designado por lei, que não deveria, quando recai sobre bem fora da comarca, e tem bens dentro da comarca que podem ter objeto de penhora, sobre bens já penhorados e gravados em outras execuções, existem outros níveis, sobre bem de baixa liquidez, então penhora um negócio lá que não vende fácil. Por exemplo, eu advoguei mais de 10 anos para uma empresa
E o que, que ela tinha? Ela tinha muito equipamento, trabalhava com roçada em rodovia, então tinha aquelas máquinas roçadeiras costais. Então, quando eu precisava garantir qualquer coisa, eu ia lá e pedia, faça uma declaração aí de 20 roçadeiras, de 10 roçadeiras. Eu sabia que cada roçadeira custava, em média, R$ 2.000. Pegava isso, pegava a nota de roçadeira lá que tinha na contabilidade e dava como penhora. Ah, poxa, tinha um barracão onde tinha centenas de roçadeiras lá, que era só juntar as peças e montar. Funcionava? Não necessariamente. Se o cara tivesse sorte, funcionava ali por uns 5, 10 minutos. Tá? Mas as roçadeiras existiam. O que era isso? Um bem de baixíssima liquidez. Eu só fazia isso para enrolar. Então, essas coisas existem e por isso que você tem que acompanhar os processos de execução. Outra coisa que pode justificar a substituição da penhora, quando fracassa a tentativa. Tenta vender, não deu certo. Puxa vida, ninguém quis, vamos buscar outro bem. Né? E quando executado, ou quando eu não souber exatamente o valor do bem, quando eu tiver dúvida com relação a isso, não sei quanto que isso vale, não sei como é que eu vou vender, vou pegar outro. Tudo bem? Normalmente, os bens seguem a seguinte ordem, pessoal, 835 do Código de Processo Civil. Primeiro, dinheiro em espécie ou depósito de aplicação financeira, beleza? Penhora online. Dinheiro em espécie, muito difícil, né? Quem vai entrar na casa de alguém vai achar dinheiro em espécie? E eu já advoguei para algumas pessoas que tinham. Eu advoguei para um processo de inventário, que a senhorinha morreu e deixou um patrimônio considerável, né? E, fora de brincadeira, 2 anos depois, o inventariante, que era o sobrinho dela, que ficou responsável pelo processo de inventário, ele chegou no meu escritório e disse, olha, eu achei um dinheiro guardado lá na casa dela. Eu falava, por que não? É que a gente não sabia que estava lá, tava, e ela escondia dinheiro, achou, na época, tipo uns R$ 15.000 guardados. Interessante aonde? No chaminé do fogão a lenha. Puta, imagina se queima esse troço, né? E estava guardado, os caras acharam 2 anos depois do falecimento da velhinha. Então tem gente que guarda dinheiro, é uma exceção à regra, mas existe. Tá? Primeira coisa, você pegar é o dinheiro. Título da dívida pública, é uma piada, né? Porque o órgão público, a União, os estados, muito raramente pagam suas dívidas em dia. Né? Mas se eu tenho um crédito para receber da União, ou dos estados, ou do município, eu posso dar esse crédito como garantia de uma execução. Ninguém quer, ninguém aceita, porque é um bem de baixa liquidez, por mais que ele esteja arrolado entre a ordem em segundo lugar, o Estado não paga. Tá? Então, se o Estado não paga corretamente, o Estado do Paraná, por exemplo, se você pegar os precatórios de ordem alimentar, ele tem, em média, 4 a 6 anos de atraso no pagamento. Por isso, é uma piada, isso está aqui como segundo item. Né? Títulos imobiliários com cotação no mercado, são ações com cotações na bolsa. Veículos terrestres, tranquilo. Bens imóveis, está lá como quinto lugar. Bens móveis em geral, televisão, bem, fogão, geladeira e tal. Semoventes são animais, né? Vaca, cavalo, que anda sozinho, né? Navios e aeronaves. Por que está no final, apesar de valer bastante? Porque é muito difícil de vender, né? Quem vai comprar um navio? Né? Ações, cotações de empresas, coisas assim. Percentual de faturamento, pedras e metais preciosos e direitos aquisitivos e promessa de compra e venda e qualquer outra coisa. Então, nós seguimos essa ordem, essa prioridade ao penhorar as coisas. Se está fora dessa ordem, eu posso brigar para que essa ordem seja aceita. Posso pedir a substituição da penhora. No entanto, não é comum que o executado tenha tanto patrimônio assim disponível para que a gente possa ficar escolhendo o que quer e o que não quer. Tudo bem? Expropriação, pessoal. A expropriação já é uma fase onde eu já tenho a penhora constituída e eu vou partir da ideia de pegar essa penhora e vou vender. Então, é o meio do qual o credor lança, a gente usa para satisfazer os créditos. Né? Ela pode ser feita por 3 maneiras, 3 formas que a gente faz a expropriação no processo de execução. Pela entrega do bem ao próprio credor, então, ele tá não sei o que, penhorou tal coisa, ele diz assim, putz, você me interessa, me dá isso aí que eu considero paga a dívida. Então, isso é a adjudicação. Outra possibilidade, vendo, né, de forma pública ou particular, seja lá como for o leilão, eu faço a venda disso, eu tenho a produção de valores. E terceiro, que é a apropriação de frutos. Então, eu tenho um imóvel, em vez de eu vender o imóvel, eu vou lá e alugo o imóvel e fico recebendo no lugar disso. Então, são 3 formas de fazer a expropriação propriamente dito. Qual é a ordem? Preferencialmente, eu faço o quê? Se tem interessado na adjudicação. O que é adjudicar? É ficar com o bem com o pagamento da dívida.
ok? Então, se o exequente tem interesse, é a primeira coisa que a gente tem que verificar. Se não houver, será determinada a alienação particular, ou se o credor preferir, né? Se não, leilão judicial ou eletrônico ou presencial. É um leilão judicial que poderá ser eletrônico ou presencial. Então, a adjudicação é o quê? O credor peticiona dizendo, fica comigo pelo valor da avaliação desse bem. Tá? A segunda possibilidade é a determinação da alienação por iniciativa particular. Imagine, iniciativa particular é o próprio exequente promovendo a venda. Tá? Pode fazer? Pode. Isso é muito comum em processo civil. Por exemplo, uma fazenda foi penhorada. É difícil vender uma fazenda, né? Então, o próprio exequente vai lá e toma conta de procurar, achar comprador, fazer, movimentar a venda disso. Então, isso é uma forma de fazer com que o direito seja funcional. Outra coisa que também é muito comum, que a gente coloca aqui nessa iniciativa particular, em vez de eu fazer o leilão judicial, que é o senhor oficial de justiça ir para o átrio do fórum, que é aquele hallzinho maior onde entra dentro do fórum, seja ele em qual fórum for, ir lá e gritar o negócio, que é o nosso velho leilão presencial, feito via de regra, pelo oficial de justiça mais velho da comarca, que se assemelha bastante àqueles leilão de igreja, né, que você já deve ter presenciado em algum momento. Então, esse é o nosso leilão judicial no modo presencial. Ele evoluiu bastante, hoje a gente tem preferencialmente o leilão eletrônico, que acontece via internet. Mas nós não temos no judiciário um sistema que possibilite, que tenha organizado isso bem certinho. Tá? Então o CNJ ainda tem até iniciativa nesse sentido de organizar um site, uma estrutura que possibilite a justiça fazer leilões eletrônicos de uma forma bem organizada, mais fácil. Como isso não existe, é muito difícil que isso aconteça. Nós acabamos caindo na iniciativa particular, mas não por meio do particular, por meio de empresas de leilão, né, que se credenciam perante os tribunais e elas juntam um monte de execução e daí vão lá e fazem leilão. Que é aquela coisa que você vê um folheto assim dizendo, ó, vai ter leilão lá, e daí tem um monte de bem diferente que está indo em leilão. Tem casa, tem geladeira, tem terreno, tem várias coisas diferentes, aonde todas aquelas coisas são alienadas. Então aquilo é uma empresa e aquela empresa providencia a venda. Então ele é um leiloeiro. Como é que faz? Ele vai, se credencia perante o tribunal, tal, e isso se encaixa como se fosse uma iniciativa particular. Ok? Então é os mecanismos que a gente tem de promover a expropriação no processo civil. A adjudicação, já falei para vocês, é uma forma indireta onde o credor transfere para si o bem, recebe o bem com o pagamento da obrigação, pode fazer e tal, tudo bem tranquilo, não vou entrar no mérito com relação a isso. E nós vamos ver que, inclusive, quando eu tenho adjudicação, mais pessoas podem promover a adjudicação, não só aquele que está cobrando. Então, o executado pode, o coproprietário, imagine que eu penhorei parte de uma fazenda, o sócio na fazenda pode ir lá e entrar no processo e dizer assim, viu, essa é parte da fazenda que está penhorada é do meu sócio. Eu fico com esse negócio, vou adjudicar. Ele vai lá, dá dinheiro e fica com aquela parte. Então ele pode fazer isso? Pode. O titular de usufruto daquilo que tem do leilão também pode, afins, né? Às vezes nós temos outras modalidades de direito real, direito de habitação, por exemplo, e esses direitos diferenciados também justificam a legitimidade para promover o processo de adjudicação. Então, credores, né, pignoratícios, se a penhora recai sobre bem com tais gravames, ou seja, aqueles credores que onde tem garantia, né? Então, tem um bem que foi dado em garantia de uma obrigação que eu tenho, e daí aquele bem vai sendo penhorado em um processo. O que eu posso fazer? Ó, é minha garantia, eu vou ficar com este bem. Tá? Aquele bem que é objeto de uma promessa de compra e venda, pode tanto o comprador quanto o vendedor promover tem legitimidade para promover a adjudicação, assim como todos os entes federados têm legitimidade para promover a adjudicação no processo de execução. Mesmo as regras aqui aplicáveis, as regras aplicáveis no processo civil. Tá?
Alienação por iniciativa particular, pessoal. Alienação por iniciativa particular, né, normalmente ela é feita pelos corretores credenciados. Né? O juiz estabelece as regras, diz o preço mínimo, qual vai ser a comissão daquele corretor credenciado, e ele faz a ampla divulgação disso e promove a venda. Uma vez promovida a venda, é expedida a carta da alienação. É a forma mais eficiente. Por quê? Porque o leiloeiro tem o interesse, aquele cara que tem empresa, que o negócio saia pelo preço mais alto possível, que é onde ele ganha mais. E o juiz estipula a regra, o mínimo e o máximo. Ele não, nunca vai fugir disso, tá? Então, é muito bom, é muito interessante, é bom principalmente para ambas as partes dentro do processo. O que não é bom, pessoal, é quando você vai no leilão desse você comprar. Para você comprar tem que ser uma coisa que vala muito a pena, que seja muito interessante, porque via de regra não é. Tá? O que acontece? Vamos pegar o caso dos leilões aí, né? Na Receita Federal. Os caras vão lá e prendem um ônibus que estava vindo do Paraguai, prendem um monte de videogame, computador, cigarro, coisa nada. Cigarro eles queimam e o resto eles vendem, né? Num leilão. Então você vai lá e você vê um notebook. Puxa vida, bem do que eu quero. Né? Só que você só passa na mesa e olha ele. Você não tem como olhar, mexer, ver como é que está dentro, qual é a configuração. Você vai lá e vê aquele troço. Tá lá por R$ 3.000. Puxa vida. Na loja tá 7. Eu vou no leilão. Chega no leilão, daí tem mais outro cara lá interessado também, e nós vamos brigando pelo valor, né? Eu compro ele por 4,5. Beleza? Comprou por 4,5. Fez um bom negócio? Eu acho que não. Por quê? Porque falta 2.500 para chegar no preço do novo. O 4,5 você vai ter que pagar à vista. Tá, beleza. Quando você compra um negócio da Receita dessa forma, além do valor que você deu o lance, você vai ter que pagar os tributos em cima disso. Vai mais uma paulada. Às vezes pode chegar nos 7 contos, só o preço do lance, mais o valor do tributo. Tá? E o que mais? Você compra do jeito que está. Você não sabe, você não verificou, você não tem garantia de 3 meses de direito do consumidor, e você não tem garantia do fabricante, que normalmente é pelo menos um ano. Tá? Então, vale a pena? Muito, só se for um preço muito bom. Via de regra, vou dizer para vocês que não vale a pena comprar em leilão dessa forma, a menos que você tenha muita segurança com relação a isso. Mas, pensando de outra forma, pensando para as partes do processo exequente e executado, é a melhor coisa do mundo. Para o exequente, por quê? Porque vai vender da forma mais lucrativa possível, e o executado, teoricamente, vai alcançar o melhor valor num bem que é dele, e talvez até sobre alguns cobrinhos para ele pôr no bolso no final das contas. Tudo bem? O que mais a gente tem? Leilão judicial. Leilão judicial acontece, é aquele que o senhor oficial de justiça vai no átrio do fórum, vai gritar os valores. Funciona, mas não é muito usual, não é muito, talvez no interior isso tenha mais, aqui a gente tem de vez em quando, mas não é uma coisa assim muito prática, tá? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer leilão eletrônico, mas falta um sistema para o judiciário que possibilite fazer esses leilões eletrônicos, tá? Então, é uma coisa prevista na lei, funciona, tá? Existe leilão dessa forma, mas é muito pouco produtivo, não é uma coisa que funciona muito bem. Dando aula, né, com o professor Vamber, ele conta que na época, né, que ele advogava aqui em Ponta Grossa, bastante aquela coisa, então foi no fórum, conhecia todo mundo, estava tendo um leilão, e um leilão deu uma geladeira velha. Né? E ele brincando no leilão fez aquilo que a gente faz, às vezes brincando no leilão da igreja. Deu um lance na geladeira. Né? E saiu andar por fora, beleza. Dali a pouco diz ele que ele estava no fórum andando e veio o senhor oficial de justiça atrás dele e dizer: viu, doutor, o senhor comprou a geladeira, agora o senhor vai lá, paga e leva ela embora. Diz o Wamber que não falou nada, né? Ficou quieto, pagou e deu a geladeira para alguém, porque era mais complicado ele tentar justificar que ele estava brincando, que ele não queria fazer o negócio, do que qualquer outra coisa. Então, se o professor teve que passar por esta saia justa, vamos a gente também tomar bastante cuidado com essas coisas. Tá? O termo leilão judicial substitui o termo antigo utilizado no artigo 73, que é a asta pública. Então, hoje nós não temos asta pública, nós temos leilão judicial. Tá?
Vai ser presencial, vai ser realizado vai ser marcado duas datas, primeira praça e segunda praça. Na primeira, os bens só podem ser vendidos por preço de avaliação. Na segunda, eles podem ser vendidos por qualquer preço que não seja vil. Tá? O edital vai normalmente trazer as duas datas e o valor de avaliação e o valor mínimo de venda, se for fixado pelo juízo. O que é preço vil, pessoal? Preço vil não será aceito lance que ofereça preço vil. Considera-se preço vil ou inferior ao mínimo estipulado pelo juízo constante do edital e não tendo sido fixado o mínimo, considera vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Então, se o juiz não fixa preço, e é normal que o juiz não fixa, porque não está nem aí com o preço das coisas, ficar pensando qual é o valor mínimo de cada uma das coisas. Então, foi avaliado o negócio por 10 mil. Não vendeu em primeira praça, na segunda praça pode ser vendido por 50, beleza? 10 mil pode ser vendido por 5, beleza? Isso um preço não vil. Regra do processo civil que aplica-se também ao nosso processo aqui de execução. Que mais nós podemos dizer? Que tem que intimar um monte de gente quando vai fazer leilão. Quem que tem que ser intimado? Executado, coproprietário, titular do usufruto, proprietário de terreno sobre o qual está a coisa, credor pignoratício, ou seja, aquele que tem uma hipoteca, anticrédito, credor fiduciário, uma penhora, qualquer tipo de credor dessa forma, promitente comprador, promitente vendedor, a união, né, os entes federados de modo geral. Então, todas essas pessoas, se tiverem alguma relação de algum desses sujeitos com o bem que está sendo discutido, com o bem penhorado que vai a leilão, tem que ser intimado sob pena de nulidade do processo de expropriação. Tranquilo? Publicidade, né, é uma regra geral, o CNJ deixa bem claro que tem que ser um edital amplamente divulgado, que tem que colocar na rede de computadores, que tem que ser precedido de uma antecedência mínima, X, então tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque se não for público, primeiro, não cumpre a formalidade legal, a sua execução é frustrada. Além disso, quanto maior a divulgação, maior a chance de sucesso na nossa alienação judicial. Tá? Licitação, daí quem que não pode licitar, quem que não pode dar lance, pessoal. Quando nós vamos lá para o leilão, o tutor não pode dar lança no bem do tutelado que está sendo penhorado. Aquele que tem procuração não pode mandar lança. O juiz, obviamente, o servidor público não pode. O leiloeiro não pode. O advogado das partes também não pode. Tá? O rematante e o fiador remisso, esses também não podem. Okay? São pessoas que não podem participar dos lances do processo. No leilão, né, não pode ter preço que não seja vil. Se o executado for incapaz, o lance tem que ser de no mínimo 80% do valor. Né? Mudamos um pouquinho a regra do preço vil. E se os interessados se arrependerem do lance que deram, se o professor Vamber que tivesse se arrependido, dizer, não vou levar a geladeira, desculpe, né? Então ele ia ter que pagar 20% do valor da avaliação do bem. Tranquilo? Bens indivisíveis, é possível? Sim. Então eu vou colocar a cota parte daquilo e você vai ficar dono daquela cota parte. Então uma casa, vai a leilão, 50% da casa, eu vou comprar aquilo, vai colocar daquela forma. No entanto, quando o bem é indivisível, eu não vou fazer a venda por valor inferior ao valor de avaliação, para não tornar uma coisa injusta, para não prejudicar os demais sócios, os demais donos da coisa. Tudo bem? Feita a arrematação, por quem der mais o valor e vai ser pago de imediato. Eventualmente, em algumas situações, principalmente em leilões eletrônicos, coisas maiores, pode ser feita uma proposta para aquisição de forma parcelada. Uma vez feito isso, concretizado, batido o martelo, sai o auto de arrematação com um prazo de 10 dias, que serve para registro e para documentação da propriedade dali para frente. Tá? A apropriação de frutos e rendimentos é outro mecanismo que a gente já falou, que em vez de eu vender o negócio, eu uso aquilo para efetivamente alugar, produzir renda e pagar com a renda, fazer isso desta forma.
Então vejam, pessoal, basicamente a questão da expropriação é esta, assim funciona, e nós vamos falar na nossa última aula apenas de como que funciona a defesa do executado dentro do processo de execução trabalhista, que vai ser os embargos à execução. Então a gente vai ver o que é isso e qual é o mecanismo para fazer isso. Algo bastante objetivo e tranquilo. Pessoal, cuidem lá, né? A aula que vem a gente grava normal, no horário da aula eu entro para conversar com vocês, mas cuidem que já tem um trabalho colocado lá no Moodle para que vocês façam o trabalho e postem lá até o dia da prova. Então, deem uma cutucada, deem uma olhada no trabalho que está lá, porque isso vale 3 pontos. E é muito importante que vocês não percam essa oportunidade, ok? Um grande abraço, tudo de bom para vocês.